Era um garoto alegre e confiante que sonhava em ser o exorcista mais forte e eliminar os demônios do mundo. Contudo, ao perder todos os amigos em uma tragédia causada por um monstro poderoso, sua confiança foi abalada e ele achou que nunca teria importância. Ele desistiu de ser exorcista e começou a viver como um perdedor. Mas ao conhecer Benio, outro exorcista que compartilhava seu antigo sonho, Roku não conseguiu deixar de superar. Roku, que tem receio de se unir a ela para salvar o mundo. Antes disso, Roku ainda morava em um dormitório com um exorcista antigo chamado Zen e seus alunos, mas recusou-se a ajudá-los quando eles foram enfrentar um demônio. Apesar de dois dos garotos não estarem contentes com sua relutância em auxiliar o líder deles, Ryo revela que, há 2 anos, Roku era um exorcista poderoso e respeitado. Contudo, uma grande tragédia ocorrida há 2 anos o transformou completamente. Por outro lado, Benio é uma exorcista talentosa e ambiciosa chamada a Tóquio pela sede dos exorcistas por seu talento. Ela sorri para a foto da família no trem quando, de repente, as luzes apagam. Benio entende o que acontece, e quando os demônios aparecem ao lado das janelas, ela fica calma enquanto todos entram em pânico e fogem. Com o vagão vazio, Benio saca um talismã e abre o portão para o mundo paralelo, chamado Magano, o local de origem. Lugar onde os exorcistas vão para se livrar deles. No momento em que Benio entra em Magano pelo portão, os demônios se infiltram e ela coloca uma máscara para enfrentá-los. Ela luta contra os demônios com sua espada encantada, cortando-os ao meio com apenas um golpe e exorcizando-os. Um dos demônios começa a comer os menores enquanto Benio está ocupado lutando contra os outros. Quanto mais ele consome, maior e mais forte o demônio fica. Logo se torna um pássaro gigante e monstruoso. Benio desvia dos ataques e usa um encantamento para fortalecer seu corpo, resistindo à luta contra o inimigo poderoso. O demônio pássaro a agarra e voa para o céu, mas Benio aumenta sua força com um talismã para se libertar, e depois usa outro talismã para encantar sua espada com fogo. Ela atravessa o demônio pássaro com sua espada de fogo e o neutraliza, mas, faminta e exausta, perde a consciência e cai. Enquanto isso, Roku está em uma ponte pensando na tragédia que o fez perder todos os amigos por causa dos demônios. De repente, ele vê uma luz dourada acima, e ao olhar, vê Benio caindo do céu. Roku, então, instintivamente pula da ponte para segurá-la, e ambos caem no rio abaixo. Entrega um mapa a Roku. Ela quer que ele a leve ao local marcado, mas, mesmo morando na cidade há anos, Roku não tem ideia do que é. Sendo um pobre coitado, decide mostrar o lugar a Benio. Ele faz perguntas a Benio, mas ela não responde, achando as conversas irritantes. Doces, porque está com fome e sem dinheiro. Roku, além de bobão, é ingênuo, então entrega sua carteira à garota que acabou de conhecer e pede que compre algo. Após isso, ele fica surpreso ao ver sua carteira vazia, mas Benio não liga e mastiga os doces feliz. Roku se frustra com isso, e Benio continua a segui-lo até quando ele vai para casa. Escuro, e quando tudo volta ao normal, as crianças desaparecem. Benio percebe que elas foram levadas por um demônio, então ela abre um portal para Magano, e Roku entende que ela é uma exorcista. Os dois são teletransportados para Magano, onde um demônio está tentando comer os 2 irmãos. Benio inala sua boca com suas espadas, e em seguida, corta rapidamente sua cabeça. Do chão ao redor delas. Roku tem um ataque de pânico ao ver a garota cercada por tantos inimigos. No entanto, ela não se intimida nem um pouco com a situação. Ela utiliza vários talismãs de encantamento ao mesmo tempo, aumentando sua força, velocidade, defesa e visão. Ela então pega suas espadas e realiza um movimento especial para atacar os demônios que a cercam. Antes que possam se mover. Benio cura o garoto ferido, e Roku desce para elogiar suas habilidades, mas diz claramente que não queria ir a Magano com ela. Então, o solo começa a roncar, e um demônio-aranha gigante emerge. Benio pede a Roku para proteger as crianças enquanto corre para enfrentar o monstro gigante, que a afasta com protegendo todos. Então pede a Roku que leve as crianças e saia de Magano. Ela caminha em direção ao demônio gigante, e Roku tenta convencê-la de que é suicídio.
Mas ela diz que seu sonho é ser a exorcista mais forte e eliminar todos os demônios do mundo. Suas palavras abalam Roku, pois ele dizia o mesmo antes. Sem dar atenção a ele, Bonnie avança para enfrentar o demônio. Ela ataca o enorme demônio com toda a velocidade que possui, mas apenas consegue abrir um pequeno buraco na espessa armadura dele. Então, ela utiliza uma habilidade especial, que aproveita sua velocidade incrível para desferir centenas de ataques no demônio a cada segundo. Ela consegue cortar um dos braços do demônio, mas, ao fazer isso, perde uma quantidade significativa de poder, e sua máscara também se quebra em pedaços. Ela então enfrenta o demônio de frente, empurrando-o para trás por um longo caminho. No entanto, agora ela está extremamente cansada. Seus encantamentos já expiraram, e ela também ficou sem talismãs. Bonnie está prestes a aceitar seu destino quando, de repente, Roku aparece diante dela. Ele diz para ela não falar sobre exterminar todos os demônios, se não consegue lidar com algo assim. Ela se ofende com isso, mas ele explica que, se ela morrer, não poderá salvar ninguém. Ele caminha em direção ao demônio gigante com um talismã negro na mão. Entoa um feitiço para ativá-lo, mas isso traz de volta o TPT da noite em que perdeu seus amigos. Roku enfrenta o trauma e lembra que já teve o mesmo sonho que Benio. Isso lhe dá forças para completar o feitiço. Um encantamento dourado aparece em seu braço direito, desaparece e surge no talismã. Então, a mão direita de Roku é envolta em chamas e se transforma quando o encantamento especial aparece ao redor. Com o poder do punho encantado, Roku soca o demônio gigante com força total, rompendo e explodindo seu corpo, exorcizando-o com sucesso. Bonnie fica atônita e diz que nunca viu tal poder. Mas ele apenas pede que ela não conte a ninguém, pois não quer ser um exorcista em troca. Mundo real, e continua dizendo a Roku que não precisa dele. Ele então diz que, se for assim, a deixará em paz e começará a ir embora. Benio o interrompe e se apresenta, e Roku faz o mesmo por educação. Ele fica pensando no que ela dirá a seguir, mas Benio simplesmente vai embora, deixando-o confuso. Ao ver Benio lá, recebendo o tratamento VIP de Zen e dos outros. Nervoso, Roku quer saber por que ela está ali, e Zen explica que ela ficará com eles a partir de hoje. Roku não gosta, e encara Benio, irritando Kinako, o familiar de Benio, que ataca Roku. Cansado de ser tratado como lixo, Roku corre para seu quarto. Quando Benio tapa suas narinas e a boca para impedi-lo de roncar. Ele pergunta, surpreso, o que ela está fazendo no quarto dele. Benio explica que quer que ele a acompanhe até Magano, pois deseja testar a força deles em uma competição amigável. Roku responde que isso não vai acontecer e a empurra para fora do quarto, dizendo que só lutou ontem no calor do momento e que não fará isso de novo, pois ele detesta exorcistas. Acordava todos para enfrentar um demônio, e ouviu Roku mencionar que lutou ontem. Ele fica surpreso, mas há coisas mais urgentes a tratar e até Benio se oferece para ajudar. Ela vai a Magano com Ryo e 2 outros garotos, onde encontram um enorme demônio sapo. Benio age primeiro, correndo em direção ao demônio e lançando encantamentos enquanto desvia de seus ataques. Após lançar os 4 encantamentos em si, ela invoca suas espadas e corta o demônio, derrotando-o rapidamente enquanto lembra da força de Roku ontem. Mais tarde, Ryo pergunta a Benio se Roku lutou de fato, e ela confirma, dizendo que ele era muito forte. Eles pegam o trem para casa, e Ryo conta a Benio que conhece Roku desde a infância. Naquela época, Roku era um garoto alegre, determinado a ser o exorcista mais forte do mundo. Mas então, um evento trágico ocorreu e ele desistiu completamente de ser um exorcista. Mais tarde, Roku ainda está de mau humor por causa das coisas ruins que vêm acontecendo com ele desde que conheceu Bonio. Ele vai ao banheiro para lavar o rosto, mas não percebe o sinal de ocupado na porta, entrando e encontrando Benio. Ao sair do banho, ele fica nervoso e fecha a porta imediatamente. No entanto, Benio fica furiosa e vai atrás dele para tentar matá-lo. Roku corre rápido e colide com um sujeito estranho, só de cueca. No portão, pergunta quem é o pervertido. Uma senhora anã, velha e enrugada, serva de Benio, diz para ele respeitar Aruma, chefe dos exorcistas. Aruma conta a longa história de por que está só de roupa íntima, e logo aborda o assunto principal sobre Roku e Bonio. Ele manda Zen reunir todos no Salão dos 5 Elementos, e o velho leva todos a um santuário próximo. Ao ativar um interruptor de armadilha,
Depois de descerem as escadas, Roku e os outros encontram-se em um salão imenso, onde estão reunidos todos os exorcistas seniores de todo o Japão. Alguns começam a bajular Benio, pois ela vem de uma família muito poderosa. Nesse momento, Arima se dirige a todos de sua plataforma, declarando que recebeu um oráculo. O oráculo diz que a longa guerra entre exorcistas e demônios está prestes a terminar com o surgimento de Miko, a filha dos deuses. Explica que o Miko nascerá com poderes de exorcismo inimagináveis, e será ele quem exorcizará todos os demônios e destruirá o próprio Magano, trazendo a verdadeira paz ao mundo. Os exorcistas ficam encantados com essa notícia e perguntam quem é o Miko, e Aruma invoca Bonio. Todos acreditam que ela era a candidata mais provável, mas quando ela chega ao centro do palco, Erma chama Roku para se juntar a ela também. Todos ficam surpresos ao ouvir isso, especialmente Roku, mas Ryu diz para ele seguir em frente. Aruma afirma que Venil e Roku têm o maior potencial entre os exorcistas aqui, e pede que mostrem seu poder lutando seriamente entre si. Roku diz a Arima que não participará de seus jogos bobos, mas Benio já está pronta para lutar. Ela ataca Roku sem hesitar, pois deseja derrotá-lo e conquistar o título de exorcista mais forte. Roku apenas desvia dos ataques dela, pedindo para parar e não revida. Mesmo quando Benio o derruba, Arama provoca, dizendo que um exorcista que não luta é mais inútil que um fraco. Ele diz que exorcistas fracos morrem cedo, como os amigos de Roku. Enquanto Aruma insulta seus amigos, a raiva de Roku explode. Ele pega seu talismã negro para encantar o punho. Quando ele ataca, o Chief Exorcist, Benio intervém e diz que ela é sua oponente. Ela encanta suas espadas com chamas e ataca Roku, mas ele apaga as chamas e a derrota com a pressão do ar de seu soco. Mesmo assim, Benio quer derrotá-lo e se tornar a exorcista mais forte. Porém, Roku manda ela calar a boca porque não quer ouvir. Quando ela menciona que ele tinha o mesmo sonho, Roku se enfurece e joga pedras nela. Com seu poder espiritual, Benio é totalmente empurrada para trás. No entanto, ela se recorda da morte dos pais, e isso vira uma fonte de energia tremenda que empurra Roku para trás. Enquanto ele tenta atacá-la, Benio ataca Roku com uma velocidade que ele mal consegue acompanhar. Ela continua a atingi-lo de todos os lados, de modo que Roku só consegue bater no chão e bloquear seu caminho. Benio decide saltar por cima dele, usando a parede como base, mas Roku está preparado para isso. Ele a soca, e Benio está pronta para revidar com suas lâminas, mas Arima já está satisfeito. Então usa um talismã especial que dissipa seus encantos instantaneamente. Bonio cai sobre Roku, e ao se levantarem, Arima se aproxima e pede desculpas a Roku por insultar seus amigos sem querer, pois apenas queria mostrar sua verdadeira força. Depois, Arima se dirige a todos os exorcistas e pergunta se estão satisfeitos com o poder das duas pessoas que ele venceu. Ela foi escolhida como a exorcista estrela gêmea. Todos ficam surpresos ao ouvir isso, especialmente Zen e a senhora Anã. Mas Roku e Benio não fazem ideia do que significa. Aruma explica que Exorcistas Estrela Gêmea é o título dado a 2 exorcistas poderosos, cujos filhos nascerão como Miko, e acabarão com os demônios de uma vez. Com isso, ele os declara marido e mulher, e pede que tenham um filho em breve, deixando-os atônitos. Na manhã seguinte, Roku encontra Benio no refeitório, e ambos evitam se olhar. Nesse instante, os outros 2 exorcistas aparecem. Gaiatsu, com seu moicano vermelho, provoca Roku e Benio, chamando-os de casal futuro. O rapaz com penteado de anime H, Shin, informa que devem começar a dividir o mesmo quarto a partir de hoje. Benio se irrita com a situação e afirma que não se tornou exorcista para brincar de casinha. Ela sai da sala, e os amigos de Roku dizem para ele usar sua habilidade especial e se tornar um exorcista poderoso para conquistar o coração dela. Nesse momento, Ryu diz a Roku que Benio vai estudar na mesma escola que ele a partir de hoje. Então, ele deve cuidar dela. Para seu choque, Benio está na mesma classe, e Roku acha que Aruma fez isso. Além de Roku, todos os garotos ficam felizes por ter uma garota bonita na classe, e ela conquista as garotas ao superar Benio. Ela se diverte com os meninos na aula de educação física. No intervalo do almoço, almoça sozinha no telhado. Quando sua familiar Kinako sente a energia de um demônio, que está causando problemas para Ryu e sua equipe. Bonio percebe a força do demônio e pede à amiga de infância de Roku e presidente da turma, Mayura, que cria uma desculpa para sair mais cedo da escola. Roku a segue, e Benio fala sobre o demônio que a equipe de Ryu está enfrentando. Ela diz a ele que vai salvá-los e espera que ele também se junte a ela nessa missão. Roku volta para a sala de aula, mas está completamente focado em seu braço, e Mayura percebe isso claramente. Então, após a escola,
Ela o leva a um parque de diversões para tentar animá-lo e afastá-lo de seu humor sombrio. Enquanto isso, Bonio chega a Nagano para apoiar Ryo e sua equipe, que estão sem combustível. Ela usa seus 4 encantamentos habituais para aumentar todas as suas habilidades e, em seguida, também encanta suas lâminas. Derrotado com um só golpe. Ao voltar ao chão, um demônio surge atrás dela. Felizmente, Ryo está de costas para ela e pede que concentre-se no demônio gigante. Então Benio continua atacando. Mas o demônio atinge um trilho de montanha-russa com tanta força que abre um portal entre Magano e a Terra por um momento. É no mesmo parque de diversões onde Roku está. Ele corre rapidamente para salvar os garotos presos na montanha-russa, pois vê-los em perigo o faz lembrar da ocasião em que não conseguiu salvar seus amigos. Enquanto isso, do outro lado, Bonio realiza centenas de ataques rápidos para enfraquecer o demônio gigante, e em seguida, utiliza um ataque poderoso para dividi-lo em 2 partes. Ela adivinha que ele está enfrentando alguns problemas relacionados ao exorcismo, mas ele diz que se sente melhor graças a ela. Mais tarde, à noite, Bonio se senta à beira do lago, refletindo sobre a promessa feita ao irmão de se tornar a exorcista mais forte do mundo. Nesse momento, Ryo aparece e começa a conversar com ela sobre Roku. Ele acredita que Benio pode reacender as ambições de Roku de ser um exorcista forte. Ela comenta que Ryo se importa muito com Roku, e ele responde que Roku é como seu irmão mais novo, sem saber que está ouvindo tudo. No dia seguinte, Ryo convoca uma reunião e divide as tarefas. Ele e os 2 garotos vão ao escritório da Associação de Exorcistas na cidade vizinha para apresentar um relatório. E Benio fica em casa para cuidar de suas espadas. Ryo sugere que ele estude e começa a incomodá-lo, o que deixa Roku frustrado, e ele sai de casa. Roku entende que Ryo se preocupa com ele, mas isso acontece com frequência e o irrita. Enquanto Roku vaga sem rumo, Ryo e sua equipe entram em uma casa onde os moradores somem em 1 mês. Para exorcizar, eles chegam a um cômodo com vibrações assustadoras, e de repente, sentem uma pressão intensa e enervante. Ryo percebe um demônio poderoso ali, então abre um portal para Magano. De repente, um enorme demônio de 2 cabeças surge diante deles e ataca Atsu e Shin. Após superarem a dor, Ryo desaparece. De volta à casa, Roku entra discretamente para não ser notado. Mas de repente a porta se abre, e Atsu e Shin aparecem, exaustos e molhados. Eles explicam a Roku que um demônio os atacou de surpresa e levou Ryo embora. Eles tentaram encontrá-lo, mas havia muitos demônios no caminho, e não conseguiram. Roku fica em pânico ao ouvir isso e corre rapidamente para o quarto de Benio, implorando por forças. Ele confessa que tem medo de lutar, mas o que mais teme é perder Ryo, que considera como um irmão, e pede ajuda a Benio para salvá-lo. Benio diz para ele erguer a cabeça e se focar na luta. Ela reforça que ele deve erguer a cabeça, pois não precisa implorar a um exorcista para proteger as pessoas dos demônios. Por outro lado, Ryo está tentando fugir do demônio de 2 cabeças e de Magano, mas ele está exausto demais para lutar e não tem nem mesmo talismãs para voltar para casa. O demônio o esmaga, e quando está prestes a comê-lo, Roku aparece gritando o nome de Ryo e atinge o demônio gigante com o punho. O demônio gigante é explodido instantaneamente, e Roku vai verificar o Ryo ferido. Ele pergunta por que teve que ser tão imprudente, e Ryo lhe mostra um cartão de servo que Roku lhe deu. Quando criança, ele sempre dizia a Ryo que, ao se tornar o exorcista mais forte, o manteria como servo, e o provocava com isso. Roku se emociona ao ver que Ryo ainda guarda o cartão, mas de repente, um demônio os ataca por trás. Roku o lança longe com um soco, mas muitos demônios menores querem se divertir. No entanto, Bonio chega ao resgate, cortando todos os demônios menores com sua incrível velocidade. O gigante se levantou, apesar de ter perdido uma cabeça. Roku corre para lidar com ele, mas é atacado pelo demônio menor. Bonio o ajuda e começa a se dirigir ao demônio maior, mas Roku corre na frente primeiro porque quer derrotá-lo pessoalmente. Ele se esquiva do ataque do demônio gigante e depois o destrói com um soco, e enquanto isso, Bonio termina de lidar com todos os pequenos. E pede desculpas por tê-lo agredido pela manhã. Ryo apenas ri, e os 2 garotos brigam enquanto vão para o mundo real, onde Aitsu e Shin os esperavam. Benio sai bem tarde depois de purificar a casa, e Roku a agradece por tê-lo ajudado hoje. Ela lhe diz que não há necessidade disso, e ele comenta que ela é uma pessoa melhor do que ele pensava.
Benio apenas responde que ele é tão inútil quanto ela pensava. Mas quando luta, ele é muito legal. Roku está em conflito sobre como reagir a essas palavras, então ele volta ao padrão e começa a discutir com ela. No dia seguinte, Roku visita Ryo no hospital com alguns lanches e tenta discutir o início dos exorcismos novamente. Mas Ryo lhe diz para não se apressar e não ter pressa, pois será uma decisão difícil para ele. Depois disso, ele retorna para casa e encontra Benio e os outros criando talismãs. Todos ficam realmente impressionados com a habilidade dela. Ela então pede a Roku para tentar desenhar alguns talismãs também, mas logo percebem que pedir isso a ele é apenas um desperdício de papel e tinta. Nesse instante, Zen chega correndo à sala, avisando que há dezenas de demônios a uma curta distância daqui. Eles precisam ir imediatamente até esse local para subjugá-los. Bonio assume o comando e pede ao Roku para acompanhá-lo, e Roku concorda, embora finja que está apenas saindo para uma caminhada, já que não tem nada melhor para fazer. Quando chegam ao seu destino, uma escola primária, encontram um professor que está à procura de alunos que desapareceram de repente no ar. Bonio prontamente abre o portão para Maguno, enquanto Roku corre para resgatar os meninos que estão sendo perseguidos por um demônio. Bonio logo entra em ação e mata todos os demônios perto dos meninos, mas ainda restam muitos outros. Roku decide usar seu movimento especial atirando pedras no demônio, mas se esquece de usar um talismã na primeira vez. Na segunda vez, ele encanta as pedras com um talismã e as atira com tanta força que apenas um golpe é suficiente para destruir um demônio. Benio também usa seu movimento especial para acelerar os demônios, e Roku continua a apoiá-la. Benio diz a Atsu e Shin para evacuar os meninos, mas antes que eles possam abrir o portão, demônios emergem do chão e os ferem. Os garotos estão aterrorizados agora, mas felizmente, Atsu e Shin conseguem evacuá-los. Roku relaxa ao ver isso, e por causa disso, um demônio o agarra. De repente, um ataque atinge o demônio e o faz cair, e quando a poeira assenta, um exorcista de cabelos vermelhos aparece. Transformando-a em uma poderosa arma de grau especial. Ele atinge o chão com a espada, criando uma tempestade de fogo poderosa que destrói todos os demônios de uma só vez. Todos ficam impressionados com seu poder, e então, o ruivo se aproxima de Roku e dos outros. Roku pergunta quem ele é, e o garoto pede que ele diga seu nome primeiro. No entanto, Bonio parece reconhecer o exorcista ruivo como Shimon, um dos 12 guardiões. Su não entende o que isso quer dizer. Então Kinako explica que os 12 guardiões são os exorcistas mais poderosos, com conhecimento, força e experiência muito acima dos outros. Shimon veio até aqui para encontrar Roku, e resolve socá-lo primeiro, porque ele se distraiu na batalha anterior, e isso é uma falha grave para um exorcista. Ele lamenta por Benio ter um parceiro tão patético, e ela concorda. Shimon tenta detê-lo, mas Benio diz que, apesar das falhas, Roku é um grande exorcista. Roku usa seu encantamento especial e enfrenta o demônio King Kong, fazendo-o explodir em pedaços. Nesse momento, Shimon recebe uma ligação de Aruma, pedindo que volte logo à sede, pois há uma missão urgente. Shimon obedece, abre um portal para a realidade e Roku o segue, pois ainda não terminou. No entanto, ele fica sem energia ao chegar ao mundo real. Bonio e outros também saem de Magano, e os meninos agradecem por salvarem suas vidas. Mais tarde, todos jantam, e Atsu e Shin não param de falar sobre como Shimon foi incrível. Até mesmo Roku admite que Shimon era realmente forte, mesmo sendo só 2 anos mais velho, mas guarda sua empolgação em segredo. No dia seguinte, na escola, algumas meninas tentam se aproximar de Benio, mas ela sente um demônio por perto e sai da aula sem falar com elas. Isso gera um burburinho entre os alunos, e Mayura se preocupa que Benio esteja em má companhia. Então, no dia seguinte, Mayura tenta ser mais amigável com Benio o dia todo, se envolvendo com pessoas perigosas. Bonio entra em pânico, achando que Mayura sabe sobre seu passado como exorcista, mas ela tranquiliza a cabeça de Vento, afirmando que não precisa se preocupar, pois é perfeitamente capaz de cuidar de si mesma. Enquanto volta para casa, Benio reflete sobre o quanto Mayura queria ser sua amiga, mas percebe que não pode se permitir gastar tempo com amizades e outras distrações. E todos organizam uma festa para ele. Ele planeja voltar à ação no dia seguinte, mas Roku percebe que ele ainda não está totalmente recuperado e se oferece para ajudar.
Todos ficam surpresos com essa notícia, e Ryo começa a provocar Roku, dizendo que ele finalmente está se tornando responsável. No dia seguinte, Benio tira folga e permite que Roku acompanhe a equipe. A pedido de Ryo, ela usa seu tempo livre para correr, mas encontra Mayura, que está lá para conquistar Benio. Mayura a leva à sua loja de doces favorita e compra seus doces preferidos. Ela insiste em não deixar Benio ir ao Dangerous Guys hoje, mas Benio responde que outra pessoa foi em seu lugar. Ela chama essa pessoa de inútil, mas quando fica séria, é realmente inspiradora. Essas palavras fazem Mayura lembrar imediatamente de Roku. Naquele instante, a sala escurece, e ao saírem, as meninas encontram uma fenda que conecta a Terra a Magano. Bonio usa um talismã de portal para entrar em Magano, e só então, Mayura percebe que ela é uma exorcista. Bonio elimina os demônios de Magano e liberta a humana que eles tentavam capturar. Ao voltar ao mundo real, Mayura a abraça imediatamente, dizendo que estava preocupada. Ela continua chorando, e Benio a abraça, aceitando a amizade. Eles voltam para casa, e Mayura diz que Benio devia ter contado antes, pois ela também é de uma família de exorcistas, e o velho Zen é seu avô. Ela pergunta onde Benio mora, e não gosta da resposta. Enquanto isso, em Magano, Roku usa a técnica Rock Bullet para derrotar alguns demônios. Mas mais surgem do chão. Eles continuam lutando contra o demônio quando, de repente, um gigante emerge do chão, liberando uma onda sônica poderosa que os empurra para trás. Ryo avança para atacá-lo, mas o demônio o repele e quebra os feitiços de barreira lançados por Etsu e Shin. Com o próximo ataque, ele os derruba, e Ryo também é derrotado ao tentar proteger Roku do perigo. Roku, agora furioso, usa seu encantamento especial e destrói o demônio gigante com um só golpe. Eles logo saem de Magano, e enquanto estão brincando na frente da casa, Benio e Mayura aparecem para vê-los. A Mayura imediatamente agarra o Roku e o prende no chão, pois está realmente irritada com o fato de Roku estar vivendo sob o mesmo teto que Benio durante todo esse tempo. Ela tem uma queda enorme por ele, que ele desconhece, e não suporta vê-lo tão próximo de outra garota. No dia seguinte, Aruma aparece de repente na porta da casa deles, para parabenizar Roku por ter retomado seu trabalho como exorcista. Testados. Após informar sobre o teste, Aruma leva os dois jovens exorcistas para a sua luxuosa casa de férias, que conta com uma piscina e uma academia. Depois de um tour completo pela casa, Aruma os conduz ao quarto especial, onde o teste acontecerá. No entanto, o quarto contém apenas uma grande cama destinada a casais recém-casados. O exorcista-chefe informa que esta casa já não pertence mais a ele, mas sim a eles dois. Ele declara que é um presente de casamento que está dando a eles, e enfatiza que devem usar essa cama juntos, para que Miko possa nascer em breve. Roku e Benio ficam bastante nervosos ao ouvir isso, e logo depois, Roku chuta Aruma contra a parede, afirmando que não tem a intenção de casar com uma garota de temperamento ruim. Benio, por sua vez, concorda e diz o mesmo sobre ele. Até chamou transportadores para trazer as coisas de Roku e Benio. Assim que as caixas são colocadas, Aruma e os outros se despedem, levando até Kinako. Aruma preparou quartos separados para Roku e Benio se aproximarem aos poucos. Roku enlouquece ao se trancar no quarto, pois seus hormônios o deixam louco por estar sozinho nesta casa com uma garota da sua idade. Aruma o está observando pelas câmeras de segurança, e ele muda o canal para monitorar Bonio, que quer mudar a localização de sua cama. No entanto, a cama não se move quando ela tenta empurrá-la, porque Arima tem algo elaborado planejado. Ele pressiona um botão, e de repente, as maçanetas para abrir as portas desaparecem, e os quartos começam a tremer. A parede que divide os cômodos também afunda. O teto é elevado por um mecanismo complexo, e o chão se inclina. Roku e Bonio só conseguem ficar de pé, pois o piso está inclinado em 60 graus. De repente, Aruma os contata por um monitor gigante do outro lado da sala. Ele diz que este é o primeiro teste, e que precisam apertar um botão no duto de ar para normalizar a sala. Ele pede que trabalhem juntos para passar no teste, e encerra o vídeo. Com isso, Roku e Benio percebem que o quarto é semelhante a uma pista de obstáculos mal projetada, e que eles realmente precisam colaborar para conseguir passar por ela. Eles concordam em unir forças, e então Roku salta em direção à primeira cama. Porém, ele não consegue alcançá-la, e acaba caindo de cabeça. Em seguida, Benio decide tomar a iniciativa e pula para cima. Depois disso, ela o ajuda a subir na cama. Mas ao fazer isso, ele acaba ficando em cima dela. Seus rostos se aproximam perigosamente, mas Roku, de alguma forma, consegue se impedir de tocar Benio para avançar para a próxima etapa.
Coordenação, o joelho dela acerta o rosto dele, e ambos caem de volta. Eles tentam de novo, e Roku ajuda Benio a chegar na segunda cama. Ela abaixa o lençol para ele subir, e juntos, tentam alcançar o respiradouro. Como é muito alto, Roku sugere que Benio suba em seus ombros, e embora confusa, ela aceita. E Roku pede que pise em sua cabeça e siga. Ela faz isso, e Roku a segue. De repente, ele recebe uma ligação de Ryo sobre um demônio poderoso, e precisa da ajuda dele e de Bonio. Roku diz que assim que saírem, irão ajudá-los. Eles chegam ao fim do duto e veem uma tela com um quebra-cabeça. Só a resposta correta os deixará sair, e a errada os enviará. No ponto inicial, Roku adivinha a solução do quebra-cabeça por sorte, permitindo que escapem da situação complicada. Ele corre para ajudar seus amigos, que enfrentam um demônio louva-a-Deus. Ele soca o louva-a-Deus, e então, Benio o esfaqueia por trás. Enquanto o louva-a-Deus tenta se soltar, Roku pede que Benio se afaste e o exorciza com um soco forte. Ele e Benio se complementam. De repente, Roku percebe que falta um grampo de cabelo. Benio entra em pânico, pois era presente do irmão falecido, e começa a procurar onde lutou contra o demônio. Porém, Roku tem uma ideia melhor. Leva-a à casa de férias, onde encontra o grampo no duto de ar. Benio agradece e pergunta como ele sabia que estaria ali. Roku diz que, ao entrar em Magano, sentiu algo. Ele parecia diferente com ela, e pensou que era por causa do grampo, então percebeu que estava perdido na vila. Bonio pergunta se ele a observava tão atentamente, e ele confuso diz que só observava seu estilo de luta. Depois, pedem o jantar, e quando Benio vai para seu quarto, Roku pergunta sobre seu irmão. Ela se senta, e revela que seu irmão gêmeo era a pessoa mais gentil que sempre a incentivou a ser forte. Porém, quando seus pais morreram, foram acolhidos por parentes diferentes. Um dia, ela soube que seu irmão morreu em uma missão para proteger amigos. Roku se desculpa por tocar em um assunto delicado e diz invejar Bonel, pois nunca teve pais. Foi abandonado e virou exorcista ao ser adotado por exorcistas, sem linhagem sofisticada como a dela. Roku fica irritado com isso e começa a discutir com ela, fazendo com que a breve paz entre eles se desfaça rapidamente. No dia seguinte, Mayura vai visitá-los e fica surpresa ao descobrir que Roku e Benio estão destinados a se casar e a ter um bebê em breve. Ela entra em pânico, mas Roku explica que nunca se casará com Benio, e ela acaba concordando. E Mayura está preocupada com outra coisa agora. Ela agarra Roku e pergunta se ele voltou a ser exorcista, pois após todo o sofrimento, ela achou que ele não seguiria esse caminho perigoso novamente. Ela pede que ele pare de lutar contra demônios, mas Benio intervém, dizendo que Roku salvou vidas e escolheu esse caminho. Perigoso mundo do exorcismo. Mas Benio diz que se tirarem o exorcismo dele, ele não terá nada de bom. Mayura diz que também há coisas boas em Roku, como o fato de ele ainda acreditar no Papai Noel e ter memorizado a tabuada dos 6. Roku sofre sérios danos emocionais com essa conversa e implora para que eles parem. E ele deseja. Depois de hesitar um pouco, Roku responde que deseja usar seu poder para salvar os outros, mesmo que precise perder algo no caminho mais uma vez. Mayura se sente magoada ao ouvir isso, e então diz a Roku para fazer o que ele quiser, e foge da casa. Ela ainda se lembra do dia em que Roku queimou seus livros e talismãs, enquanto chorava, dizendo que seus amigos morreram por causa dele. Como se fosse Ela se pergunta o que o fez mudar de ideia. Mayura não percebe que um espírito a segue. Na vila, Kinako traz o almoço para Benio e o amuleto que Mayura achou no chão. Benio vê que o amuleto esconde o poder espiritual de Mayura e deve ser devolvido, ou os demônios a acharão. Roku pega o amuleto e corre para encontrar Mayura, que é raptada por um demônio em forma de garoto e levada para Magano. O garoto vira um demônio poderoso e agarra Mayura com tentáculos, tentando consumi-la. Mayura grita por socorro e Roku chega, afasta o demônio com um soco e salva a garota. Ela desmaia. Então, Roku a coloca no chão e se prepara para lutar contra o demônio, com Benio se juntando. Mas não percebem a pessoa sombria atrás do demônio, sorrindo. Benio e Roku atacam o demônio juntos,
mas ele não sofre tanto dano. Eles percebem que a velocidade, o poder e a resistência do demônio são de uma classe diferente dos demais demônios. Porém, de repente, o demônio é cortado em pedaços por um exorcista poderoso que veio para ajudá-los. Roku reconhece a técnica, assim como o cara com enormes olheiras, e não fica nada feliz em vê-lo. Acontece que o exorcista, chamado Sai, é um dos 12 guardiões. Ele é genro de Zen, pai de Mayura, e o primeiro professor de Roku e Ryu. Roku tenta agradar seu professor, mas ele está insatisfeito com várias coisas. Primeiro, ele ouviu que Roku tem usado muito seu poder ultimamente, e pergunta se ele pretende voltar a ser exorcista. Roku responde que não quer salvar o mundo, mas não pode deixar seus próximos sofrerem. Sai lhe dá um tapa e pede para parar de agir tão nobremente. Com seu poder amaldiçoado, ele dá a Roku a chance de lutar e vencê-lo, e só então aceitará que ele pode se tornar exorcista novamente. Sai ataca primeiro, disparando balas de pedra em Roku com muito mais força. Roku revida atirando uma bala de pedra gigante, mas Sai a destrói facilmente com um tiro. Isso era só uma distração de Roku para golpear seu mestre, mas Sai percebe e rouba seu talismã negro, anulando suas habilidades. Enquanto Roku tenta se recuperar, Sai o chuta e pisa nele, dizendo que seu poder não é salvar, mas afastar as pessoas. Ele lembra da tragédia de 2 anos atrás, o que faz Benio agir. Ela pergunta o que Sai quer dizer, e ele decide contar o segredo mais sombrio de Roku, já que vão se casar em breve. Sai conta a Benio que, há 2 anos, o dormitório onde Roku e outros alunos exorcistas moravam foi atacado por demônios de Magano, matando todos. Pois nenhum demônio surgiu. Em vez disso, o único sobrevivente, Roku, matou todos após perder o controle. Benio fica horrorizada ao saber disso, pois seu irmão gêmeo estava no mesmo dormitório e morreu no acidente. Ela pergunta furiosa a Roku se Sai está falando a verdade, e ele não consegue responder. Sai então revela a Roku que Benio é irmã de seu amigo Yuto, e ele se surpreende ao finalmente admitir isso. Ele matou todos os amigos com as próprias mãos, e Benio enlouquece. Ela aponta a espada para ele, mas Sai pede para parar, pois há mais nessa história. Antes que ele diga algo, a figura sombria se aproxima e revela ser Yuto, o irmão de Benio. Roku fica perplexo ao vê-lo, mas Sai diz que, desde que seu outro discípulo chegou, ficou mais fácil explicar. Ele saca o talismã para lutar contra Yuto, que avisa que sua filha pode ser pega no fogo cruzado. Diz que não veio brigar, mas conversar com Roku. Hoje, Roku grita, perguntando como ele ainda vive, e Yuto diz que o ferimento de 2 anos atrás está curado. Vendo sua atitude despreocupada, Roku fica furioso e corre para atacá-lo. No entanto, Yuto lança um feitiço sem talismã, e o amarra enquanto fala sobre quantas coisas que ocorreu naquela noite, há 2 anos. Naquela noite, Yuto reuniu todos os amigos em seu quarto, prometendo fortalecer seus feitiços com um ritual especial. Todos estavam empolgados para aumentar seu poder e se unir a Roku e Yuto em missões de exorcismo. Mas não sabiam que Yuto tinha intenções bem sinistras. Sem saber disso, Roku saiu para comprar lanches quando, de repente, encontrou a porta da casa trancada. E perdeu a consciência imediatamente. Quando Roku foi ver como ela estava, um de seus amigos veio até ele chorando, pedindo que ele parasse Yuto, antes que ele causasse ainda mais danos. Roku não conseguia entender nada do que estava acontecendo. Mas então sua amiga lhe disse que não queria se transformar em um demônio, assim como ela afirmou que se transformou em um demônio, chocando Roku profundamente. E continuou experimentando nos outros, transformando-os em demônios um a um. Roku e a garota que estava com ele tentaram escapar, mas a porta não abriu e a garota foi capturada e devorada pelos demônios. Roku ficou horrorizado e traumatizado com a cena, e no presente, ainda treme de raiva ao lembrar, enquanto Bonio está completamente confuso e pergunta o que está acontecendo. No ombro dela, e diz que o que seu irmão mais velho falou é a verdade sobre a tragédia nos dormitórios há 2 anos. Ele explica que a corrupção de demônios é uma arte proibida e sombria, desconhecida por todos. Mesmo assim, Yuto a descobriu e usou. Ele transformou os estagiários exorcistas em demônios, e a única forma de salvá-los era matá-los antes que ferissem outros. Benio não consegue acreditar que seu irmão, que sempre foi bondoso e justo, poderia fazer algo tão cruel e perverso. Yuto simplesmente a manda calar a boca porque ela está o irritando,
e sai e diz à garota arrasada que seu irmão sempre enganou ela e todos os outros, e que essa é sua verdadeira natureza. Mesmo assim, Benio ainda não consegue acreditar e questiona Yuuto sobre a promessa que fizeram juntos, em frente ao túmulo dos seus pais, de se tornarem o exorcista mais forte. Yuuto ridiculariza seus pais como tolos que pregavam ideais sem realizar nada, e morreram protegendo alguém tão inútil quanto Benio. Diz a ela que é uma exorcista inútil, e que fingir ser seu irmão gentil foi o momento mais estressante de sua vida. Benio cai de joelhos chorando, e Yuuto apenas manda ela sumir da sua vista. Roku já está cansado disso, e se esforça para se livrar das amarras, dizendo a Yuuto que nunca mais se livrará de seu irmão, perdoá-lo. Ele o ataca, e usa seu punho encantado sem talismã. Contudo, há uma aura maligna, emanando dele agora. Yuuto desvia do primeiro ataque de Roku, que cria uma cratera gigante, e corre em direção a ele novamente em um frenesi mortal. Mas Yuuto interrompe o ataque com um dedo, usando a mesma técnica de punho encantado. Ele diz a Roku que ainda não domina a técnica, e o afasta com um golpe. Roku continua atacando Yuuto repetidamente, desesperado, mas Yuuto sempre o repele, deixando-o ensanguentado. Roku percebe que sofre danos graves ao usar seu poder, então ela surge na frente dele para receber o golpe. Roku sai de sua fúria ao vê-la, mas não consegue evitar acertá-la a tempo. Benio é lançada contra um container, e o poder de Roku se dissipa. Ele corre até ela, perguntando por que fez isso, e ela responde que precisava detê-lo. Porque ainda não terminou. Ele declara que odeia Roku, mas vê potencial nele, e é por isso que o convida para ser seu capanga. Roku o amaldiçoa, e Yuuto lhe diz que, apesar de seu potencial, ele não tem o compromisso de se tornar forte. Ele se despede com isso, e em seguida, Sai também abre um portal para o mundo real. Quando todos saem, Sai pega Mayura e vai embora, e Roku fica sozinho com Bonio. Bonio imediatamente se ajoelha no chão, pedindo desculpas por todas as crueldades que seu irmão fez com ela há 2 anos, e também hoje. Roku diz que não é culpa dela, mas Benio começa a chorar, afirmando que, mesmo que seu irmão tenha causado um trauma que durará para sempre, ela não pode fazer nada melhor do que se submeter a ele. Roku então fala que a culpa foi dele por não ter conseguido parar Yuuto naquele dia, e que encontrá-lo hoje fez com que ele percebesse algo importante. Ele afirma que Yuuto estava dizendo a verdade ao acusá-lo de não ter compromisso para se tornar forte. Roku declara que, a partir de hoje, deixará de fugir e se tornará mais forte, e Benio compartilha do mesmo sentimento. Naquela noite, eles vão até Sei, e imploram para que ele os treine. Mas ele diz que está muito ocupado para perder tempo com eles. Na manhã seguinte, Roku só consegue pensar nisso quando, de repente, Bonio aparece e diz para ele se afastar, pois ele está no caminho dela. Decorado com lindas rosas. Roku pergunta quem ela é, mas Benio chega correndo e cumprimenta alegremente a mulher chamada Subaru, que é uma das 12 guardiãs e ex-professora dela. Subaru apresenta sua amiga Tara, que está comendo cascas de pão felizmente. Subaru pergunta aos Twin Star Exorcists sobre suas vidas de recém-casados, e ambos dizem que não pretendem se casar. No entanto, Roku acha que Subaru, sendo um dos 12 guardiões, pode treiná-lo para aumentar sua força. Ele pede que ela o treine, pois quer derrotar alguém, e Benio também se junta a ele. Subaru aceita o pedido rapidamente e lhes entrega um pedaço de papel. Esse é o começo do treinamento. Seguindo o endereço do jornal, eles chegam a uma loja de roupas de luxo, onde Subaru preparou algumas roupas para eles. Roku fica encantado ao ver Benio em um vestido, mas se desaponta ao notar que ela ainda carrega seus talismãs e armas. Eles saem, e Roku lê a segunda instrução no papel, pedindo que ele diga o que sentiu ao ver Benio em um vestido novo. Ambos ficam envergonhados ao pensar nisso. Então Subaru chega em seu carro antigo e zomba de Roku, perguntando que tipo de homem ele é se não consegue nem elogiar uma mulher. Depois, vão para uma rua tranquila, onde recebem a instrução de segurar as mãos. Roku não se lembra de nenhum treino que exija isso, mas Benio confia totalmente no professor. Roku decide segurar a mão dela, mas ao se aproximar, os dois ficam muito nervosos. As mãos é suficiente para acelerar o ritmo de seus corações. Roku diz que Subaru está apenas brincando com eles. Ele questiona Benio sobre o que ela ensinou a Subaru. Ao refletir sobre o passado, Benio se recorda de que Subaru sempre teve mais interesse em romance do que em exorcismo. Nesse instante, Subaru se aproxima novamente deles e, ao perceber Benio insatisfeita, comenta que, por focar apenas no treino de combate, ela não evoluiu como exorcista.
Essas palavras impactam Benio, e ela decide seguir o treinamento de seu professor até o fim. A próxima tarefa é ir a um restaurante, pedir uma panqueca especial para o casal e comê-la juntos. Benio está disposta, mas Roku não suporta mais e corre para gritar com Subaru. Ela o ignora e entrega o próximo recibo, que diz que ele deve beijar Benio. Ambos ficam vermelhos ao ler isso, e finalmente, Benio pergunta se foi Arima quem planejou tudo isso. Subaru concorda e avisa que tudo hoje é por conta de Arima. Roku e Benio ficam frustrados e saem. Mas então Roku ouve um grito doce. Ele pede os doces favoritos de Benio, já que Arima pagará a conta de qualquer forma. Eles comem doces à beira do rio quando, de repente, Kinako aparece para alertá-los sobre os demônios. Subitamente, a área ao redor escurece e Benio abre um portão para Magano, onde uma horda de pequenos demônios tenta entrar no mundo real. Roku e Benio se preparam rapidamente para a batalha, mas o braço encantado de Roku começa a causar problemas. Ele grita de dor intensa, e quando Benio vai verificar, ele se enfurece e a ataca. Ele tenta controlar o braço e pede que Benio fuja, mas ela o lembra de que juntos são mais fortes. Ela coloca um talismã pacificador em seu braço para controlá-lo, mas ao fazer isso, ela gasta muita energia espiritual. Os demônios o cercam, e com Benio fraca e exausta, Roku precisa lutar contra todos os demônios enquanto a protege. Ele a afasta do perigo, mas estão cercados. Felizmente, Subaru chega para ajudar e derrota os demônios. Ela parabeniza Roku e Benio por se abraçarem, e eles se separam rapidamente. Ela diz que, como exorcistas estrela gêmea, ficarão mais fortes se aproximarem, e precisam se esforçar nisso porque... Primeiro, precisa purificar os demônios aqui. Usa um talismã para manifestar seu poder, transformando o leque em pistolas e destruindo os demônios com precisão. Depois, transforma o leque em espingarda e em uma tome para explodir os demônios. Enquanto isso, os demônios atacam Tara e erram ao ferir seus pães. E instantaneamente destrói todos eles. Benio percebe que esse é o poder de um dos 12 guardiões. Enquanto isso, Subaru termina de lidar com os demônios e repara a ruptura entre os mundos antes de voltar para casa com Tara. Roku e Benio também voltam, e enquanto Roku comenta sobre como Subaru foi incrível, Benio só pensa que nunca foi a um encontro. Pergunta se é um encontro, e tanto ela quanto Roku ficam confusos. No dia seguinte, o treinamento deles continua, e apenas Subaru faz com que se importem com ela. Roku diz que não tem tempo para caprichos. Prefere treinar para ficar mais forte. Até Benio concorda, e como estão na mesma página, Subaru decide dar o que querem. Ela diz que vão brincar de esconde-esconde, e se a encontrarem antes do pôr do sol, ela dará o treinamento de estilo militar que eles desejam. Roku pensa que será fácil reconhecê-la com aquele vestido longo e esvoaçante, mas de repente, Subaru desaparece em um redemoinho de pétalas. Benio comenta que deve ter sido um clone para distraí-los, e sugere que comecem a procurá-la imediatamente. Eles a procuram em lugares onde claramente ela não pode estar, mas Benio encontra algo sujo. É a coleção de revistas Playboy de Roku, e ela não está feliz por ter de viver com um pervertido como ele. Com raiva, ela bate nele com a revista e um papel cai de dentro dela. É uma mensagem de Subaru, dizendo que casais não devem guardar segredos. Ela também escreve que vai sair um pouco, e Roku corre para encontrá-la. Mas ele não sabe onde ela está, e Benio também não. Então, ouvem duas mulheres falando sobre a senhora de vestido elegante. E ao saber onde ela está, Roku e Benio vão a um café onde Subaru estava. Várias pistas que os fazem correr de loja em loja, finalmente chegam a um restaurante onde Subaru saiu sem pagar a conta. Então, Roku acaba tendo que pagar do próprio bolso. Ele está prestes a desistir. Mas Benio sugere que, ao invés de continuar perseguindo Subaru, eles deveriam tentar prever para onde ela pode estar indo. Benio acredita que depois de comer, Subaru irá a algum lugar para se exercitar, já que estava pensando em perder peso. Está sobre uma academia de ginástica antes, então ele corre para lá, mas só encontram Tara, disfarçada de Subaru. Ela entrega um bilhete de Subaru dizendo que são muito próximos. Eles saem, e de repente, o céu escurece. Benio suspeita de um demônio por perto, mas Kinako não sente nada. Mesmo assim, Benio abre um portão para Magano, onde encontram um demônio lula gigante. Ataca com suas balas de pedra, enquanto Benio usa sua técnica de corte rápido contra ele.
No entanto, o demônio não é afetado e solta uma fumaça para reduzir a visibilidade. Roku e Benio se separam, e a Lula continua atacando-os incessantemente. Eles querem revidar, mas temem errar o alvo e acertar um ao outro devido à baixa visibilidade. De repente, percebem que precisam prever as ações um do outro para lutar em sincronia perfeita. Tu acha que Roku vai atacar primeiro, e ele realmente faz isso, rasgando os tentáculos da Lula com seu punho encantado, enquanto Benio corta outro tentáculo. Juntos, eles desferem um ataque final e perfuram a Lula, mas ela explode em pétalas. Eles percebem que foi criada por Subaru, que também está lá com Tara ao seu lado, elogiando Roku e Benio por trabalharem bem juntos. Roku afirma que eles venceram o jogo de esconde-esconde, já que ela mesma os encontrou. Mas Subaru simplesmente os chama de tolos, e então desaparece em pétalas, porque esse também era um clone. O verdadeiro Subaru estava apenas em casa assistindo à TV. No dia seguinte, Subaru sai de casa e agradece ao casal recém-casado pela hospitalidade. Roku reclama que ela não lhes ensinou nada até o final, mas Benio acredita que eles aprenderam bastante sobre confiar um no outro e adivinhar o que o outro está pensando. Mais tarde, Roku começa a praticar o controle do poder de seu braço encantado. Seu controle está melhor, mas ele sabe que precisa aumentar o poder para derrotar Yuto. Ao sair da sala de treino, ele vê a casa cheia de fumaça. Corre para a cozinha e encontra Benio cozinhando algo que seria o pesadelo de Gordon Ramsay. Roku percebe que o prato parece veneno com gosto de água de esgoto, mas Benio acredita que ficará bom. Ela entrega um copo para Roku e pega outro para si. Roku agradece pela gentileza, mas não consegue beber. Benio, por outro lado, bebe a mistura horrível sem problemas. Roku decide ser corajoso e beber também, mas o sabor é tão ruim que ele cai no chão. Ele diz que não pode viver com uma garota que não sabe cozinhar comida decente, e Benio se ofende. Tarde hoje, e se ela gostar, terá de fazer comida assim, em vez de seu ensopado nojento. Benio o olha de lado e sai para uma corrida noturna, dizendo que, se ela se exercitar e ganhar apetite, talvez a comida que ele fará seja saborosa para ela. Roku começa a cozinhar, mas ao se perguntar que tipo de comida Benio comeu na infância para alterar tanto seu paladar, ele a queima. Ele consegue terminar de cozinhar algo decente, embora tenha deixado a cozinha uma bagunça ao fazer isso. Ele está bastante confiante de que Benio vai gostar do sabor, mas também pensa que se ela demorar muito para voltar para casa, a comida vai esfriar e ela não conseguirá apreciar o verdadeiro sabor. Por outro lado, enquanto Benio está correndo, ela vê uma menina perguntando à mãe sobre o jantar de hoje. E isso a faz lembrar da sua infância, quando seus pais estavam sempre tão ocupados lidando com demônios que não tinham tempo para ela. Como não tinham condições de preparar o jantar, a única coisa que faziam era curry, ou pediam doces. Após suas mortes, Benio começou a comer melhor, mas isso não a satisfez. Ela continua correndo para afastar essa sensação quando, de repente, Kinako a alerta sobre um demônio poderoso nas proximidades, e ela decide purificá-lo imediatamente. Logo após, Roku também chega para encontrá-la, para que ela possa comer a comida enquanto ainda está quente, mas ele não a encontra em lugar algum. Benio está em Migano enfrentando um demônio assustador. Mas antes de atacar, outra pessoa destrói o demônio. Benio é jogada de lado, e a pessoa que matou o demônio fala com ela. É um demônio humanoide chamado Kamui, que pergunta se ela sabe dos Twin Star Exorcists. Ele dá 10 segundos para ela responder ou morrerá. Mas essas palavras lembram Benio da morte de seus pais, quando um demônio poderoso apareceu e derrotou os dois, e deixou a jovem Roku com a opção de salvar um deles. Ele deu a ela apenas 10 segundos para decidir, e ao ver o demônio à sua frente, Benio tem certeza de que é o mesmo. Ela ataca Kamui gritando seu nome, e ele interrompe abruptamente a contagem regressiva para perguntar como ela sabe sobre ele. Ele desvia facilmente do ataque de Benio, que pergunta se ele não se lembra dos exorcistas que matou há 6 anos. Benio ataca de novo, mas Kamui quebra sua espada com um toque, e em seguida, estala os dedos para quebrar sua perna. Ele pergunta a Benio se deveria lembrar quantas formigas pisou, e depois a chuta longe. Benio está completamente derrotada, e Kamui diz que a chamaria de patética, mas que isso é o máximo que espera dos humanos. Pressiona sua cabeça, perguntando se ela prefere ser esmagada até a morte como seus pais, ou morrer sob seus pés. Ele recomeça a contagem regressiva do 10, e Benio apenas chora, lembrando sua promessa de vingar seus pais. Kamui está quase no final da contagem quando, subitamente, Roku aparece e o afasta com força total.
Ele vê Benio ferida e a repreende por ter fugido sozinha. Ele diz que a comida esfriou e veio procurá-la por isso. Diz para ela se recuperar logo para derrotarem o demônio e voltarem para casa. E Benio se emociona. Então, Kamui surge e ajusta o pescoço, dizendo que seria ridicularizado se soubessem que foi atingido por um humano. Roku entra em pânico, pensando como um demônio pode falar e ainda estar em... Após levar um soco forte, ele fica frente a frente com o demônio falante. Quando Benio desmaia, Roku corre para ela, e ela pede que fuja, pois Kamui não é um demônio comum, mas um Basara. Basara são demônios que consumiram muitos outros demônios e exorcistas. Evoluem para uma forma superior, possuem força e sabedoria incríveis, e sua aparência é semelhante à humana. Bonio fala para Roku que devem evitar lutar a todo custo, mas Kamui quer testar a força de Roku. De repente, o demônio que ele destruiu antes se levanta novamente, distraindo Kamui. Roku escapa com Bonio e chega ao mundo real. Ele a cura com um talismã, e Bonio logo se levanta para voltar a Magano e enfrentar Kamui. Ela cai de joelhos, muito fraca, e Roku pergunta por que está tão desesperada para encontrar o demônio evoluído. Dos pais dela há 6 anos, e é por isso que ela precisa derrotá-lo para se vingar. Ela afirma com determinação que, se não conseguir vencer, morrerá tentando. No entanto, Roku a lembra de que ela ainda está tremendo. Ele a chama de idiota por estar se contradizendo, já que ela pediu a ele que não lutasse, mas agora quer enfrentar uma batalha que não pode vencer. Ele diz a ela que ser imprudente não a ajudará em nada, e Benio começa a chorar, pois não tem ideia do que fazer agora. Ela comenta que durante todos esses anos treinou intensamente para derrotar Kamui, mas hoje percebeu que não consegue nem sequer tocá-lo. Sente medo de enfrentá-lo e acabar morrendo. Ela teme enfrentá-lo e morrer, mas também sente que, se fugir, nunca mais terá coragem de encarar seus pais. Ao vê-la tão arrasada, Roku se recorda do momento em que ele se amaldiçoou depois do acidente no dormitório. Ele oferece a ela o jantar que preparou, dizendo para comer e se animar. Ele diz que quando ela recuperar energia, irão a Magano derrotar Kamui juntos. Bonio afirma que a batalha é dela, e ele não precisa se envolver. Ele responde que deve se tornar exorcista novamente por ela, e pode ao menos fazer isso. Ele entrega o jantar e vai a Magano sozinho para atrasar Kamui. Bonio come a comida e, mesmo sem bom gosto, se sente melhor. Acaba de destruir o grande demônio, e enquanto absorve sua energia, Roku aparece para enfrentá-lo. Ele ataca o demônio e consegue empurrá-lo com um soco, mas não parece causar dano. No entanto, Kamui fica impressionado com o poder de Roku e vê potencial nele. Ele decide deixá-lo ir, dizendo que será mais divertido lutar quando Roku estiver mais forte. Ele dá a Roku 10 segundos para decidir se quer continuar lutando ou se quer fugir agora, mas Roku não confia nele. Kamui diz que seu hobby é dar aos humanos uma escolha, porque ele gosta de ver a decisão que eles tomam diante da morte. Ele diz que algumas pessoas correm para atacá-lo, outras imploram por misericórdia, e são raras as que estão dispostas a se sacrificar qual dos pais ela queria salvar, falando nisso, mas ela estava com medo de finalmente decidir. Se lembra de Benio. Então, ele perguntou aos pais se queriam ser poupados ou deixar a filha viver, e eles escolheram a sobrevivência de Benio sem hesitar. Roku, furioso, ataca Kamui com uma enxurrada destrutiva, empurrando-o. O demônio, impressionado com seu poder, decide ficar sério também. Ele pega um talismã amaldiçoado e encanta suas pernas, e Roku fica perplexo, pois demônios não deveriam usar encantamentos. Kamui o chuta forte, e mesmo bloqueando, o dano é grande demais para Roku. Ele não consegue se levantar, então Kamui decide terminar rapidamente. Mas Bonio o ataca e o afasta com golpes rápidos. Ela continua pulando em um pé só, e Kamui diz para ela sair, pois não tem interesse nela. De repente, Benio avança contra ele com tudo, e Kamui percebe que ela está mais afiada e feroz do que nunca. Ela utiliza um movimento especial para atacá-lo no céu, mas enquanto corre para finalizá-lo, Kamui diz que ela não conseguirá vencê-lo apenas com determinação. Como não tem força suficiente, ela está decidida a atacá-lo quantas vezes forem necessárias até derrotá-lo. Porém, Kamui simplesmente a chuta de volta para o chão. Benio acha que estava muito perto de conseguir sua vingança quando, de repente, Roku a segura. Benio concorda prontamente, e juntos, eles liberam seu poder espiritual. Como resultado da ressonância entre seus poderes, a espada de Benio evolui subitamente e muda de forma de maneira impressionante.
Kamui avança contra eles, e eles usam suas espadas com toda a força que possuem. Uma explosão gigantesca ocorre em seguida, e Roku espera ansiosamente que eles tenham conseguido exorcizar Kamui com sucesso. Mesmo após perder uma perna no último confronto. Ele entende que Benio e Roku são os exorcistas de estrelas gêmeas que procura. Roku pergunta como ele sabe sobre eles, e Kamui explica que os demônios e exorcistas estão em guerra há milhares de anos, então ele obviamente conhece bem seus inimigos. Ele queria eliminá-los antes que dessem à luz a Miko, que terá o poder de erradicar todos os demônios do mundo, mas, por enquanto, ele os deixará viver porque o divertiram. Kamui diz que não se importa com quem vencerá a guerra entre demônios e exorcistas, desde que se divirta. Ele diz a Roku e Benio para ficarem fortes o suficiente para ele usar sua força real na próxima vez, e sugere que pode lutar contra a filha deles, a Miko, se quiserem. Ele sai, e Roku cai no chão com Benio, ambos perdem a consciência. Felizmente, Erimo estava cuidando deles o tempo todo e está satisfeito com o desempenho dos exorcistas gêmeos. Logo depois, Benio acorda de um sonho sobre seus pais e vê Roku dormindo ao seu lado. Ela se desespera por um momento, mas percebe que estão no quarto do casal e suspeita que Aruma seja o responsável. Ela se ajoelha, refletindo sobre a necessidade de se fortalecer para enfrentar Kamui na próxima vez que se encontrarem. E então, ela olha para Roku. Sem ele, ela estaria morta. Ela quer agradecê-lo, mas lembra que Erima e Kamui queriam que tivessem um filho, e isso a faz corar. Então, Roku fala dormindo, dizendo o nome de Benio. Ela se pergunta o que ele dirá, mas ele só a insulta por comer doces sempre. Ela o bate com raiva quando ele acorda, retomando suas vidas caóticas, mesmo se aproximando. Bem, pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte. Se inscreva no canal, ative o sino e deixe o like. Obrigado por assistir e até a próxima.